CENG Rede. Fascismo Armas. Algumas novas informações sobre o regime de Bolsonaro e seus laços com o 88 tático de Omarra. Autor da postagem. Por pesquisadores globais contra o fascismo, Graf. Data de postagem. 26 de novembro de 2021. Nota editorial. CENG Rede Nebraska raramente publica contribuições anônimas. Nesse caso, fontes internacionais nos forneceram o seguinte: item, preocupações de segurança razoáveis que exigem anonimato. CENG Rede Nebraska já havia escrito sobre as afinidades neonazistas do 88 Tactical de Omarra e sobre sua estranha relação com o regime de Bolsonaro no Brasil, incluindo o fato de amigos próximos dos filhos de Bolsonaro estarem na equipe do campo de tiro de Nebraska. Desde que essa cobertura foi publicada, ativistas internacionais, preocupados com o regime de Bolsonaro e suas aspirações fascistas, se aprofundaram na estranha rede de relações entre 88 funcionários da tática, os trunfos, os bolsonaros e os assessores de alto escalão e propagandistas de extrema-direita que serviram às duas famílias. Neste artigo, nossos colaboradores procuram simplesmente revelar conexões entre Eduardo Bolsonaro, sua assessora Julia Zanata, seu ex-namorado e o funcionário da tática Tony Eduardo, a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro em 2018, e os propagandistas de extrema-direita Steve Bannon e Olavo de Carvalho. Ambos estão atualmente sob escrutínio legal de seus respectivos governos por seus papéis em provocar uma insurreição de extrema-direita. Steve Bannon, Olavo de Carvalho, e uma operária Bolsonaro Julia Zanata. Julia Zanata é amiga e assessora do político Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil, e seguidor de Olavo de Carvalho, autoproclamado filósofo, guru do presidente Jair Bolsonaro e mentor da extrema-direita no Brasil. A agenda de Olavo inclui a oposição à imigração e a generalização de todas as pessoas de esquerda como comunistas. Seu método varia de assédio constante às forças inimigas à lei. Olavo tem milhares de seguidores em seu curso de filosofia online. Alguns de seus alunos conseguiram cargos importantes no governo de Bolsonaro, incluindo o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Em maio de 2019, Zanata mentiu 2 vezes para um jornalista de rádio de sua cidade natal, no sul do Brasil, quando disse que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nunca havia se encontrado pessoalmente com Olavo de Carvalho antes do início daquele ano. Ela também escondeu a informação de que Steve Bannon visitou a casa de Olavo em Petersburg, Virgínia, enquanto ela e Eduardo Bolsonaro frequentaram o mesmo lugar por pelo menos uma semana em janeiro de 2019. Segundo outro convidado, o cineasta Josias Teófilo, Steve Bannon estava lá para se atualizar sobre o cenário político no Brasil. Jair Bolsonaro havia acabado de iniciar seu mandato como presidente do país. Zanata visitou Olavo com Eduardo Bolsonaro, que já havia estado lá antes, 2 anos antes, em janeiro de 2017, quando fez uma parada antes de ir ao SHOT Show em Las Vegas. SHOT Show é a maior feira anual para entusiastas de armas nos Estados Unidos. Vejam as fotos a seguir. Imagens que documentam o longo relacionamento de Eduardo Bolsonaro com Olavo de Carvalho, sobre o qual a agente de Bolsonaro Julia Zanata mentiu em 2019. Zanata e o esfaqueamento de Jair Bolsonaro. Em setembro de 2018, Zanata era a parceira romântica de 88 Tático. Funcionário Tony Eduardo, dono do clube de tiro 38 com sede no sul do Brasil, quando o clube ganhou as manchetes após o esfaqueamento do então candidato presidencial Jair Bolsonaro. O clube, que era frequentado pelos filhos de Bolsonaro, Eduardo e Carlos, também havia recebido a visita de Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Bolsonaro, 2 meses antes do esfaqueamento. Zanata se apresentou como porta-voz do clube e disse à mídia que Adélio Bispo e Carlos Bolsonaro nunca se conheceram no clube e que Adélio apenas completou o curso de tiro de um dia oferecido por um de seus instrutores. A mídia aceitou sua declaração sem mais perguntas. Ninguém parece ter pedido ao clube para fornecer imagens de câmeras de vigilância que pudessem mostrar possíveis interações entre Carlos e Adélio, e ninguém entrevistou o instrutor que treinou Adélio naquele dia. Coincidentemente ou não, em 4 de agosto de 2018, um mês antes do esfaqueamento de Jair Bolsonaro,
Eduardo Bolsonaro encontrou-se com Steve Bannon em Nova York. Em uma postagem do Instagram, Eduardo Bolsonaro escreveu: Senhor Bannon, estrategista da campanha presidencial de Donald Trump em 2016, é um entusiasta da campanha de Jair Bolsonaro e estamos unindo forças especialmente contra o marxismo cultural. O encontro entre Eduardo Bolsonaro e Bannon é significativo. Em 5 de novembro de 2016, apenas 3 meses após Trump ter nomeado Bannon como seu de campanha, um alarme falso ocorreu em um dos comícios de Trump. Quando alguém no comício de Reno, Nevada, gritou que um homem tinha uma arma, Trump foi levado para fora do palco pelos seguranças e voltou minutos depois para anunciar triunfantemente: ninguém disse que seria fácil para nós. Carlos Bolsonaro, irmão de Eduardo, comentou naquele dia em sua página do Facebook que o que havia acontecido com Donald Trump era um sinal de que algo semelhante poderia acontecer com seu pai no futuro. Veja as fotos a seguir. Tony Eduardo, Eduardo Bolsonaro e NRA. Tony Eduardo e os Bolsonaros trabalharam juntos desde 2015 em seu objetivo comum de mudar a legislação brasileira de controle de armas para facilitar o acesso de armas aos civis no país. Eles uniram forças para enfraquecer a lei de controle de armas no Brasil, conhecida como Estatuto do Desarmamento, um ato sancionado pelo ex-presidente Lula em 2003, através de Tony Eduardo e sua conexão com o 88 Tactical em Omaha, Nebraska. Tony Eduardo também é um de seus instrutores. Eduardo Bolsonaro foi convidado a visitar o SHOT Show em Las Vegas pela primeira vez em janeiro de 2016. No SHOT Show do ano seguinte, Eduardo Bolsonaro se aproximou da NRA e da indústria de armas americana, com a ajuda do famoso brasileiro do jiu-jitsu Royce Gracie. No SHOT Show de 2018, Gracie, acompanhado por 88 Tactical, Tony Eduardo, apresentou Eduardo Bolsonaro a Donald Trump Jr. Estamos supondo que Steve Bannon se conectou a Eduardo Bolsonaro após a apresentação de Donald Trump Jr. 6 meses após esta reunião com Donald Trump Jr., Eduardo Bolsonaro conheceu Steve Bannon em Nova York em agosto de 2018. A conexão entre a NRA, a indústria de armas dos Estados Unidos e o financiamento da campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 é algo que requer mais pesquisas e investigações por parte das autoridades. Vejam as fotos a seguir. A carreira de Zanata decola. Depois que Jair Bolsonaro foi esfaqueado, sua popularidade disparou e ele venceu a eleição em outubro de 2018. O esfaqueamento também parece ter acelerado a carreira de Julia Zanata, que parece ter subido na hierarquia da política brasileira após falar à mídia em nome de clube de tiro. 38. Na verdade, Zanata parece nunca ter sido funcionária do clube de Tony Eduardo quando o esfaqueamento aconteceu e, apesar da experiência anterior de Tony em falar com a mídia, Zanata assumiu o papel de gerente de relações públicas do clube e imediatamente impulsionou sua carreira política. Zanata é natural de Criciúma, cidade do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, onde seu pai é um rico industrial. Sua educação em Direito e Jornalismo incluiu uma passagem pelo Instituto Furus Law, USLaw, em Washington. Durante a maior parte de sua carreira profissional, trabalhou para familiares que eram deputados estaduais catarinenses, entre eles seu primo Ricardo Zanata Guidi e seu pai, Altair Guidi. Zanata viajou aos Estados Unidos várias vezes enquanto estava com Tony Eduardo em 2017 e 2018.
Eles visitaram o USBR, o Centro de Treinamento de Armas de Fogo, do Texas operado por Tony Eduardo e seu amigo e 88 colega tático Ives Souza. Também estiveram presentes Eduardo Bolsonaro e sua companheira Heloísa. Depois que seu relacionamento com os Bolsonaros foi estabelecido, Julie e Tony Eduardo se separaram, mas seu envolvimento com a família política mais importante do Brasil continuou. Em dezembro de 2018, Heloísa e Eduardo Bolsonaro convidaram Zanata para se juntar a eles no evento que Eduardo organizava, a Cúpula Conservadora das Américas, semelhante ao americano CPAC, Conservative Political Action Conference. Um mês depois, Eduardo Bolsonaro a levou para a casa de Olavo de Carvalho em Petersburg, Virgínia, onde Steve Bannon apareceu. Após seu retorno, ela e seu novo parceiro continuaram visitando e trabalhando com os Bolsonaros. Em junho de 2019, Julia Zanata promoveu uma palestra de Alan dos Santos para torcedores de extrema-direita em sua cidade natal, Criciúma. Dos Santos é atualmente um fugitivo que vive nos Estados Unidos e é procurado pela Interpol. Ele é um dos mais importantes seguidores de Olavo de Carvalho, que se envolveu na disseminação organizada de fake news durante as eleições de 2018 e também na promoção de atos antidemocráticos no Brasil em 2021. Certa vez, dos Santos aconselhou Eduardo Bolsonaro a contratar Julia Zanata para um alto executivo papel no Ministério das Comunicações para que eles obtivessem fundos do governo para seus canais de mídia social. Em fevereiro de 2020, Zanata viajou novamente para Virgínia para se encontrar com Olavo de Carvalho, desta vez com sua própria jovem família e os Bolsonaros. Julia passou a maior parte daquele ano em campanha. Ela ingressou no Partido Liberal, PL, e se tornou a candidata do partido a prefeito de sua cidade natal depois que Eduardo Bolsonaro exigiu que o líder do partido, senador Jorginho Melo, avançasse. Zanata ou perderia o apoio de Bolsonaro para a própria campanha de Melo pelo governador de Santa Catarina em 2022. Zanata terminou as eleições em terceiro lugar. Em abril de 2021, ela foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro, aparentemente por conselho de Eduardo Bolsonaro, para trabalhar como coordenadora de turismo no sul do Brasil. Na noite de 6 de setembro de 2021, Zanata estava com Eduardo Bolsonaro nas ruas de Brasília quando os partidários de Bolsonaro planejavam invadir o Congresso e a Suprema Corte para infligir um autogolpe. Por falar em golpes, vale lembrar que Eduardo Bolsonaro esteve em Washington em 5 de janeiro de 2021, um dia antes da invasão do Capitólio, para se encontrar com a família Trump na chamada Sala de Guerra. No dia da invasão ele se relacionou com o meu cabeça de travesseiro Michael Lindeu. Zanata tem feito campanha para disputar as eleições para conseguir uma cadeira no Congresso em 2022. Ela foi apoiada por Eduardo Bolsonaro seu pai Jair. Com base nas entrevistas de rádio de sua cidade natal e nas interações nas redes sociais, é notório que ela não tem muita massa cinzenta para contribuir com o povo brasileiro. Como uma pessoa do núcleo fascista de apoiadores do Bolsonaro, tudo que ela faz é defender armas, clubes de tiro e associações pró-armas, bem como promover seu preconceito usual e raso contra o feminismo e o socialismo pela disseminação contínua de desinformação. Vejam as fotos a seguir.